Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo novo no canal. Antes de vocês me perguntar por que eu tô gravando aqui, é porque minha neném tá dormindo, porque meu marido tá trabalhando e eu não quero fazer barulho nem pra ela acordar e nem pra incomodar ele. Eu vim trazer uma mensagem pra vocês aqui, que o Senhor tava falando comigo lá em casa. Eu vou ler pra vocês Mateus 14:19, que diz assim: Tendo mandado que a multidão se afastasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Fala sobre o milagre da multiplicação de pães, né? E lembrando dessa palavra, né? Dessa passagem, me fez recordar de um momento distante. Em 2003, acredito que foi em 2003, eu tinha 13 anos, né? E eu congregava em uma igreja bem pequena, na Assembleia de Deus, né? E foi ali que na verdade, eu aceitei Jesus na Deus e Amor e passei aí na Assembleia. E comecei a congregar ali naquela igreja. E eu lembro que eu comecei a participar da escola dominical, comecei a participar com as crianças, né? Eu tinha 13 anos e a gente cantava, a gente ensaiava, né? Tinha um coralzinho e tinha uma pessoa que ministrava pra gente. Hoje eu não me recordo o nome dela, mas era uma professora muito especial, gostava muito dela. E eu tinha um pouquinho de inveja dela. E eu olhava e eu pensava, nossa, um dia eu quero ser igual ela. E ela ia casar. E a pastora, era uma pastora na época da igreja, ela disse que ia ficar sobre o meu cuidado, né? Sobre os meus cuidados, aquelas crianças, depois que ela casasse. Então, ela ia me preparar para que eu substituísse ela. Mas esse preparo nunca acontecia. E eu tinha tanta ansiedade, eu queria entender por que ainda não chegava o momento, né? De eu estar ali ensinando as crianças, ministrando para as crianças. Eu não tinha preparo nenhum. Eu nem entendia a Bíblia direito. Eu entendia um versículo ou outro, mas eu nem me aprofundava na palavra de Deus. E eu tinha essa invejinha que eu queria estar ali no lugar dela, mesmo sabendo que aquele legado ia ficar para mim, que ela ia casar e ia embora, mas eu queria, eu tinha ansiedade, tinha pressa. E passou-se um tempo, minha mãe veio para cá, né, para o centro de São Paulo, e eu acabei tendo que vir atrás dela. Voltei a morar com meu pai e deixei aquela pequena igreja, não tive mais contato com ninguém de lá. E aqui eu continuei frequentando, né, determinadas igrejas, mas não era a mesma coisa. E eu fui tendo um afastamento, né, e um esfriamento espiritual. E eu lembro que me convidaram para ir em uma igreja e eu fui com umas meninas que eu havia conhecido na época, isso em 2003. E eu fui, conheci essa igreja, gostei até, mas não me adaptei lá. E eu fui me afastando, fui me envolvendo com amizades, amizades que não eram da vontade de Deus na minha vida. Essas pessoas foram me mostrando um mundo do qual o Senhor teve tanto cuidado para evitar que eu participasse. Ali eu aprendi a beber, ali eu aprendi a fumar cigarro, aprendi a curtir essas músicas, né, seculares e dançar em festas, enfim, tudo aquilo que a maioria dos jovens que não são cristãos gostam. E ali eu me deslumbrei tanto com essa vida que eu me esqueci totalmente de tudo que eu tinha vivido lá na pequena assembleia, de tudo que eu queria viver, né? Quando chegasse o meu momento de substituir aquela professora que ministrava pra gente. E eu simplesmente me afastei totalmente da igreja. Aí com os meus 16 anos eu conheci um outro pessoal, essas meninas também iam em igreja. Engraçado, Deus sempre arrumou meios de me trazer para perto dele. Era incrível, todas as amizades que eu me envolvia, por mais que não fossem amizades boas, elas sempre me atraíam de alguma forma.
para a presença de Deus. Era incrível. E aí essas novas amizades também iam em igreja e me levaram naquela Zion, foi onde eu me batizei, na rua de baixo aqui da minha casa. E é uma igreja bem pequena, é o mesmo pastor, a mesma missionária. E ali eu comecei a oração louvor a Deus, nome. E aí eu comecei a ir ali, eu gostava bastante. Só que me lembrava bastante da Assembleia, né? Da primeira igrejinha que eu frequentava lá em Itapecerica da Serra. Mas não era a mesma coisa. Eu não sei, alguma coisa falava comigo ali, não era o lugar que eu ia ficar. E dali então eu saí, dali passou-se um tempo, eu me batizei com meus 24 anos ali. Continuei no pecado, continuei, né? Totalmente torta. Não conhecia a verdade, né? O Senhor, ele já tinha, na verdade, o Senhor já tinha se apresentado para mim, mas eu nunca tinha me apresentado para Ele. Eu nunca tinha reconhecido a minha pequenez, a minha necessidade, né, dele na minha vida. Quando eu realmente me converti foi em 2016. E eu lembro que eu acabei saindo dessa igreja, né? Em 2016 eu saí dessa igreja e comecei a orar e Deus me mostrou que eu tinha que sair de lá. Eu fui para a Assembleia. Só que fiquei na Assembleia 5 anos, participei de tudo que tinha, os corais, com as irmãs, do ciclo de oração. E era maravilhoso, era muito bom ali, foi muito bom, muito maravilhoso tudo que eu vivi ali. E o Senhor, ele ainda falava comigo de maneira que eu entendesse que ainda ali não era o meu lugar. Tinha muitas discordâncias teológicas, muitas discordâncias com relação ao comportamento, que eu não via realmente o ser a imagem de Cristo na vida de algumas daqueles jovens, e eu sentia que não era o que Deus queria de mim. Eu saí dali daquela igreja, continuei orando e o Senhor preparou a igreja que eu tô hoje, na Presbiteriana Independente. E eu não tô aqui para falar sobre placa de igreja, mas a gente acaba falando porque eu acabo falando porque eu tenho que falar, né, quais eram as que eu frequentei. E hoje eu tô na Assembleia, na Presbiteriana Independente. Mas eu vim trazer essa mensagem, não era nem nesse intuito, mas eu acabei dando uma volta ao mundo, né, para trazer essa mensagem e explicar o porquê dessa mensagem. Eu queria tanto ser igual aquela professora. E hoje, né, há um tempo atrás, houve uma reunião na minha igreja e eu não sou professora, eu não faço pedagogia. Para quem me é inscrito aqui sabe que faço psicologia, né? E de repente na reunião me chamaram para participar e era no intuito de chamar mais professoras para cuidar das crianças. Minha irmã falou que eu tinha aptidão para isso. Eu não queria no início porque é muito complicado cuidar de crianças. Administrar um ministério infantil não é fácil. Eu lembro como que era difícil para essa professora que dava aula para mim quando eu tinha os meus 13 anos, mas ao mesmo tempo foi tão bom, sabe? Eu enxergar que Deus tem um caminho tão diferente daquele que a gente escolhe. Eu me imaginei ministrar para adolescente, mas para criança não. Aí Deus pega e mais uma vez me mostra que aquilo que Ele tinha prometido para mim e que eu queria tanto em 2003 ia acontecer isso em 2024. E foi no ano de 2024 que o Senhor me chamou para cuidar do Ministério Infantil juntamente com as outras professoras. E eu quis participar, eu escolhi participar e estou até agora lá, né? Às vezes eu acabo mais sendo substituta, porque as outras professoras que já são realmente, né, fazem pedagogia, estão ali ensinando as crianças, acabam muitas vezes sendo mais substituta do que qualquer coisa, mas todos os momentos que são separados para mim, eu procuro usar sempre com excelência, procuro sempre ministrar com o amor do Senhor, nosso Pai, e sempre mostrar para elas ensinar para elas com base na palavra de Deus, com base na Bíblia. E as nossas dinâmicas sempre também são voltadas para isso, para instruí-las, né, nos caminhos do Senhor. E aí, para vocês verem como são as coisas, né, o Senhor me colocou nessa igreja, né, eu acabei me tornando uma das professoras, né, das crianças da EBD,
das criancinhas pequenininhas, era o que eu sonhava em 2013. Aí hoje eu tava recordando isso, né? Eu falei, nossa Deus, o Senhor falando comigo, e eu recordando disso, como que Deus faz as coisas. Eu tinha esse sonho em 2013, ele veio se concretizar em 2024. E foi Deus que quis, não foi eu, como eu disse, não queria mesmo. Mas o Senhor falou não. Deus me chamou e eu tive que aceitar, eu tive que respeitar a vontade dele na minha vida, assim como sempre tem sido, em tudo. Ele manda e eu só obedeço. Às vezes eu sou um pouco desobediente, né? Mas eu faço de tudo para ir lutar contra, mas aí ele me pega pelas pernas e eu acabo tendo que ceder. E aí eu tava lembrando também, né? Como que o Senhor faz milagre na nossa vida, né? Como que ele multiplica as coisas na nossa vida, né? De forma que a gente nem entende. E para quem vivia no pecado, né, hoje tá nessa posição, né? É incrível. Eu tava recordando também de um dia que eu estava com a minha avó no sítio, com a minha irmã. Nós éramos muito pequenas, minha irmã acho que eu tinha 9, minha irmã tinha 12. Acho que era 12 ou era 11. Ela é quase 3 anos mais velha que eu, ou é 3 anos mais velha que eu. E tava nossos primos, tudo, e não tinha nada no sítio, né? Minha tia tinha tido uma chuva forte, minha tia não tinha condições de ir lá levar a cesta básica pra gente, porque ela sempre comprava, ela morava no centro, então ela sempre comprava e levava lá pro interior, pro sítio. Só que ela passou semanas sem ir lá, e minha avó entrou em desespero. E ela falou, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Não tem nada, a mandioca acabou. Ela ficava tirando a raiz da mandioca para poder alimentar a gente, fazendo sopa e fritando trigo com sal. E eu lembro que nesse dia a gente tava com fome, já era tarde, passava das 9 horas da noite. E a gente tava triste, porque a gente não sabia o que a gente ia comer no outro dia. Minha avó também tava preocupada. Mas aí a gente começou a orar e dar risada, né? E a minha avó falou pra mim assim, pra gente, né? Gente, vamos orar e pedir pro Senhor preparar o melhor que Ele tem pra nós. E vamos rir do diabo, porque Ele quer que a gente se sinta derrotado, Ele quer que a gente se sinta impotente, e Ele quer que a gente acredite que a gente não vai ter nada, que nós vamos todos aqui ficar com fome, sem ter nenhum alimento, e ficar aqui a ver navios, né? E ela falou pra mim, vamos orar. E a gente orando ali, Salmo 91, depois oramos o Pai Nosso, depois lemos a palavra. E a minha avó sempre teve esse trabalho com a gente, né? Desde criança ali, eu conheci Deus pela minha avó. Conheci Jesus pela minha avó. E ali ela ministrando pra gente, a gente orando, a gente rindo. Aí ela começou a orar e falar, Senhor, faz um milagre, Pai. Não nos deixa perecer. Confio no Senhor. E ali a gente começou a ouvir um barulho que vinha lá da porteira do sítio. E esse barulho não parava. Era uma bateção de palmas e o apelido da minha avó era Toca, e ficava Toquinha, Toquinha, a gente com medo, achando que era alguém que conhecia ela ali das redondezas, que poderia oferecer algum perigo. E ali a gente começou a ficar com medo, apavorado, e as crianças, né, os meus primos, tudo com medo. Mas aí ela falou, não, gente, calma, eu tenho foice, eu tenho facão, se precisar a gente vai ter que usar. Mas aí essa pessoa se aproximou, subiu toda a ladeirona de terra, né? O caminho de terra até chegar na porta. Chegou na porta lá da casa da minha avó e começou a bater. Toque, 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 toque. E aí minha avó começou a ficar apavorada. E minha avó tremia, mão suava, coração palpitando, aquela sudorose. Aí daqui a pouco suava, com medo, né? Porque um monte de criança só tinha ela. Só tinha ela de adulta, né? Uma senhora de idade. E ela pegou a foice, né? Ficou atrás da porta. Aí ela falou pra gente, vocês fiquem escondidos aí no quarto. Eu vou tirar, que era um pedaço de madeira que ficava segurando a porta. Aí ela falou pra gente, eu vou tirar esse pedaço de madeira. Eu vou tirar e vocês ficam escondidos aí. Que assim que ele abrir a porta, eu dou na cabeça dele, né? Que a gente achou que era um ladrão. Aí eu, sei lá, poderia ser qualquer coisa, né? Foi querendo oferecer algum perigo pra gente. Aí eu sei que ela abriu. Aí quando ela ia abrir a porta, a pessoa falou, Toquinha, sou eu. Aí ela ficou pensando, quem é, né? Como assim? Aí ela respondeu, quem é? Aí essa pessoa falou, sou eu, o advogado. Que era um advogado que tinha ganhado a causa dela no sítio. E ele tinha um pedacinho de terra lá. E ele sempre ia visitar a minha avó. Mas fazia muito tempo que ele não ia.
E foi muito propício, né, ele chegar ali naquele momento que nós estávamos passando necessidade, e ele levar uma cesta básica. Ele chegou com uma cesta básica cheia de coisas, tinha muita coisa na cesta básica. Tinha leite, tinha café, tinha arroz, tinha feijão, tinha encharque de carne, tinha linguiça calabresa, tinha de tudo. E a gente com fome, né? Aí minha avó recebeu ele e falou: você quer entrar? Não tenho café pra te oferecer, mas tenho água. Ele falou: não, não quero nada não, Toquinho, eu só vim trazer essa cesta pra você, tá? Que eu imaginei que você tava precisando. E deixou aquela cesta básica, foi embora. E a gente dobrou o joelho e começou a agradecer a Deus e glorificar a Deus pelo aquele milagre. E minha avó começou a glorificar a Deus pelo aquele milagre, porque aquilo foi um milagre. Aquilo foi um milagre na nossa vida, e foi a prova de que Deus, ele não desampara ninguém, né? E ele ouve as nossas orações, porque nós clamamos ao Senhor naquele dia, pedimos socorro, o Senhor nos socorreu. E eu lembro muitas vezes, né, que a minha avó ia fazer comida pra gente, às vezes era tão pouquinho, né? Porque ia acabando, era muita criança, né? E acabava muito rápido. E ali houve muitos milagres na multiplicação. Uma vez ela fez uma sopa de mandioca e ela achou que não ia dar para ninguém, mas deu para todo mundo a sopa, colocou água ali e Deus foi multiplicando e foi dando para todo mundo comer, ainda sobrou. E Deus sempre fez milagre na minha vida, sabe? Na vida da minha família. E eu sou muito grata a Deus por isso. Eu tinha que trazer essa mensagem para vocês. E também, agora que eu lembrei, eu ia falar para vocês sobre o milagre do botijão de gás. Às vezes a gente ouve as pessoas falar sobre milagre. Nossa, mas não é possível. Como que uma coisa tá cheia, a outra tá vazia? Do dia pra noite tá cheio. Gente, Deus faz milagre. Eu sou prova viva disso. Da mesma forma que tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o homem que foi na casa de uma senhora viúva com seu filho e só tinha aquele trigo ali dentro, né, daquele jarro, e ela ia usar ele para fazer a última vez um pão para ela e para o filho, e depois eles iam se despedir e morrer. E chegou aquele homem, aquele profeta, e falou para ela fazer, eu não lembro onde está essa passagem na Bíblia, e falou para ela fazer o pão e servir ele primeiro. E ela fez e serviu ele primeiro. E em seguida, quando ele foi embora e ela foi olhar dentro do jarro, ela virou o jarro assim e transbordava de trigo. Era muito trigo, não acabava o trigo. E ali serviu muito para ela, né? Até o Senhor providenciar novamente. E me fez lembrar no dia que, nessa mesma primeira igreja que eu mencionei para vocês no início, da professora que eu tinha os meus 13 anos, que ali eu senti vontade de servir a Deus dessa maneira, ministrando para crianças. Eu estava ali, aí um dia a pastora de lá estava pregando, né, falando, aí ela contou um testemunho de uma vez que ela estava passando necessidade, não tinha nada em casa, e o gás dela estava acabando, e ela sabia que estava acabando. A gente sabe quando o gás está acabando, né? Ele fica bem branco, e ela conta que quando ela foi acender pela última vez para poder cozinhar o resto de comida que tinha na despensa, o gás tinha acabado. E só ficava aquele cheiro de gás, ela ligava todas as bocas e nenhuma ligava. E aí ela contando pra gente que ela entrou em desespero, ela falou: meu Deus, de onde eu vou tirar dinheiro para comprar outro gás? E eu lembro que ela falava que ela dobrou o joelho no chão, ela contou que ela dobrou o joelho no chão e começou a orar em cima do gás. Ela colocou as mãos dela no gás e começou a orar: Senhor, multiplica esse gás, Pai, tem misericórdia, faz um milagre aqui, Deus, porque o Senhor sabe que eu não tenho condição, não tenho pra onde correr. De onde que eu vou tirar, Senhor, dinheiro para comprar esse gás? Ela pagou o aluguel da igreja, ela não tinha de onde tirar recursos para poder comprar outro gás, não tinha oferta também, e ela não podia também, ela não queria se expor, né, a situação dela para os irmãos, e ela estava ali naquela luta, e ela orando, pedindo para Deus que o Senhor fizesse um milagre. E ela conta que depois que ela orou, ela se ausentou durante um tempo. Quando ela voltou, ela tentou ligar de novo o gás, e o gás ligou. Ela conseguiu cozinhar a comida. E o gás ali durou por mais de uma semana, até o Senhor providenciar novamente o recurso para ela comprar outro botijão de gás. E o jeito que ela contava, assim, eu chorava, gente, porque não tinha como não se emocionar. Foi incrível o testemunho dela e o jeito com que Deus agiu nessa situação que ela viveu ali. Deus, ele faz milagres. Hoje mesmo eu estava falando com a minha irmã sobre milagre.
Eu tava lembrando disso, né, dessas histórias na nossa vida, são histórias reais, das quais nós vivemos, né. O Senhor, ele nunca nos desampara. E eu sou muito grata a Deus por tudo que ele já fez na minha vida e pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes. O Senhor sempre se encarregou de resolver problemas dos quais muitas vezes a gente enxerga como obstáculos tão grandes que nós somos incapazes de de driblá-los, né? Mas o Senhor, ele sempre está ali para tirar a pedra enorme do caminho, nos trazer clareza de que nós podemos passar. E quando você passa por tudo aquilo, você vai olhar para trás e vai pensar: nossa, se fosse eu sozinho, não teria conseguido. Mas como o Senhor estava à frente de tudo, eu consegui passar por esse obstáculo. E é sobre isso o vídeo, gente. Eu precisava vir contar para vocês esses testemunhos aí, porque hoje o Senhor me pegou para me recordar, sabe? Desses testemunhos lindos que eu pude ter o prazer de vivenciar e de como eles até hoje na minha vida eles ainda acontecem. E você que tá aí precisando de um milagre, tá desacreditado, tá com a fé estremecida, eu oro para que o Senhor ele venha fortalecer sua fé, para que ele venha reavivar a sua fé espiritual e que em nome de Jesus o Senhor possa trazer essas pessoas para os seus caminhos e fazê-las se render verdadeiramente a Ti, Pai. Porque eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem os braços abertos para todos, para receber a todos aqueles que se rendem ao Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, né, nesse início de ano, que seja um início de ano maravilhoso e abençoado para você e para sua família, tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo. E se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal para a gente poder crescer junto aqui e vocês poderem ver os meus vídeos, né, que são sempre diversos, né, eu sempre falo sobre muitos assuntos e não vou mudar esse ano, vou continuar ainda dessa maneira, mas sempre buscando com relevância trazer algo que seja, que tenha, que sirva para acrescentar alguma coisa na vida de vocês, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.